Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, estamos no distrito de Rio Grandina com a família do Johnson e da Francisca. Aqui está o irmão da Francisca, o José Antônio, também o outro irmão, o Isaías, e a gente vai falar a respeito de um drama que envolve, infelizmente, mais uma morte em relação ao Serviço de Saúde Pública Municipal em nossa cidade. Tudo começa na UPA e acaba terminando no Hospital Raul Sertã e, infelizmente, ao que leva a crer, trata-se de mais uma negligência. O telespectador acompanhou pela Nova TV do caso da jovem Érica Kettler, de apenas 18 anos de idade, em função de diversas negligências, acabou falecendo. O telespectador também acompanhou pela Nova TV o áudio vazado da secretária Tânia da Silva Trilha, em que o paciente Carlos Lúcio, ele precisava realizar operação de urgência, necessitava de CTI. O áudio vazado da secretária, divulgado com exclusividade pela Nova TV, ganhou uma dimensão nacional, a reportagem em que a secretária diz que para resolver o problema, para cumprir a ordem judicial, no sentido, opere o paciente ou então que ele morra. Isso causou uma comoção no Brasil inteiro, em razão da frieza da secretária e também da solicitação, no mínimo pouco recomendável, né? E o paciente morreu. E agora nós temos a situação de um anjo, do menor de apenas 1 ano e 2 meses de idade, Emanuel. O tio dele, o José Antônio, vai começar a falar a respeito de toda a trajetória, de todo o percalço da família buscando atendimento da criança Emanuel. Como é que surgiu a situação do Emanuel? Bem, meus amigos, a todos que estão assistindo, começou com o Emanuel, estava gripado, e quando ele começou a tossir, já não querendo se alimentar, isso na quarta-feira, depois que nós chegamos do trabalho, eu perguntei à mãe dele se queria levá-lo à UPA para poder ver o que estava acontecendo. Então, já isso perto das 11 horas, por aí, da quarta-feira. E nós levamos à UPA. Até então, ele foi atendido, eu fiquei dentro do quarto, eles dois foram lá para dentro e a criança foi atendida pela doutora. E quando eles voltaram, ela voltou se queixando, dizendo que a doutora não foi muito legal no atendimento, mas que atendeu. Passou um remédio e eu perguntei o que era. Ela falou, disse, não, ela veio muito feliz porque ela tinha dito que o pulmãozinho dele estava limpo, quer dizer, não tinha problema, era só uma pequena gripe, e passou uns remédios, xarope para comprar. Então, no outro dia nós compramos, depois do trabalho a gente comprou o xarope e começou a dar ao Emanuel. Porém, o Emanuel começou só a se agravar, o estado clínico dele só foi se agravando, que foi na sexta à noite, já também nesse mesmo horário, às 11 horas, por aí, já chegando o sábado, ela voltou com a Emanuel. Dessa feita foi com o meu cunhado, que a levou. E quando chegou lá, eles logo disseram que não tinha médico. Mas ela ficou lá, o meu cunhado veio embora e ela ligou para mim, que eu estava lá em Olaria. E eu disse, como não tem médico? Aí eu ouvi os gritos da criança pelo celular. Eu já fiquei muito irritado com isso, porque a criança estava gritando, dor. Então eu disse, olha, daí já era para eles estão mandando eu ir para o Raul Sertã. Eu disse, daí era já para eles já lhe conduzir na ambulância, não me chamar, mas eu estou indo para aí. Fiquei, desci. Quando eu cheguei, eu já fui logo no pessoal da recepção, já um pouco alterado. Eu disse, por que vocês não atenderam a criança? A criança está... Ele disse, não, porque não tem médico, mas ali ele já está em atendimento. Aí a médica estava lá. Aí ele disse, não, moça, eu disse, mas por que vocês rejeitaram a criança? Disse, não, porque há uma restrição no final de semana e o médico não pode atender todo mundo. Por isso que a recepção disse para mim. Eu disse, não, mas a criança não está atendendo. Aí, então, quando eles atenderam, levaram e disseram que era um problema de gases e a doutora passou para fazer um procedimento lá
para a criança estimular a criança a defecar. Porém, a criança não aconteceu nada, não evoluiu para melhora. E eu fiquei, eles lá para dentro, eu perguntei, moço, o que é que está acontecendo com a criança? A criança, você não veio me falar nada o que está acontecendo. Ele disse, não, vai falar com a doutora. Eu fui falar com a doutora, eu vi a criança, ela disse, não, agora eu vou passar um Buscopan. Passou o Buscopan e nós aguardamos, aguarda aí uns 15 minutos para ver se melhora a criança. E a criança continuou chorando e ficava tentando se mover de todo jeito, chorando, e aquilo me incomodava, porque eu disse, moça, a criança não tem melhora. Nesse instante, a doutora se recolheu para o quarto e as pessoas que estavam na recepção saíram para fora para fumar e saíram lá para fora e ficou só eu, a mãe e a criança lá dentro da recepção. A criança chorando, e eu disse, rapaz, essa criança não está certa. Aí eu fui lá, disse, moça, o que é que vocês vão fazer? A criança continua chorando, não tem como eu levar essa criança para casa. Aí disse, não, o procedimento que foram feito, o que podia ser feito, eu fiz porque só podemos fazer o que a doutora mandou. Quando foi mais ou menos umas 8 por aí da manhã, eles chegaram na UPA novamente com a criança, porque a criança não teve melhora. O quadro dela só ia piorando. E não teve exame de imagem, nada disso? Nenhum, por isso que fotografia, nada disso? A minha impressão, na hora do segundo atendimento, a minha impressão era que a doutora não sabia mais o que fazer. Porque o rapaz que fez o procedimento, acho que o técnico de enfermagem, saiu lá para fora e ficaram conversando entre si. E a doutora se recolheu. E a criança ficou, a criança e a mãe, que por mim, o certo era a criança estar lá internada, sendo cuidada, sendo avaliada, no mínimo a um raio-x. Mas ela mandou foi que fosse para casa, que a criança ia ficar bom. A mãe já cansada pelas noites acordada, desde quarta-feira, então ela resolveu voltar para casa. No sábado, eles voltaram com a criança gemendo de dor novamente. A terceira vez retornando à UPA? A terceira vez retornando à UPA. Quarta, sexta noite e sábado pela manhã. Quando eles chegaram na UPA, eles disseram que não tinha médico. Fosse para o Raul Sertã. Dessa feita, eles já estavam andando, ele estava no ônibus. E a criança se contorcendo em dor, que a dor era tão grande que ele mudava de cor, assim, a pelezinha ficava às vezes empalecida, às vezes esverdeada. Era uma dor muito grande que ele gemia, a gente dava para ver. Muita gente viu ele andando ali no Prado, para pegar o ônibus, lá no Prado, ali no posto de gasolina. Ele subiu, quando chegou no Raul Sertã, lá na recepção mesmo, eles mandaram voltar dizendo que não tinha médico, não tinha pediatra no hospital, que voltasse para a UPA novamente. Isso, eles voltaram para a UPA. Quando chegou na UPA, eles disseram que não tem médico. Ele disse, eu só saio daqui agora depois que minha criança for atendida, porque eu não sei mais o que fazer. Foi quando alguém se comoveu e foi chamar a pediatra que estava lá dentro, a senhora Carolina, que foi uma pessoa muito... Depois que ela assistiu a criança, quando ela viu, mandou logo fazer um raio-x, fez o procedimento certo, né? E quando ela detectou que o caso já era gravíssimo, ela logo levou de ambulância para o Raul Sertã. Quando chegou no Raul Sertã, foi atendido pelo Dr. Rubens, que também estava atendendo sozinho dentro do Raul Sertã. Ele estava atendendo, o Emanuel, outra criança que estava lá em estado gravíssimo também, e todo o restante das pessoas que estavam chegando. E eu falei com ele, eu perguntei o que é que está acontecendo. Ele disse, olha, o que está acontecendo com o Emanuel era para você ter trazido 4 dias atrás. Foi justamente o dia que eu levei, que foi na quarta-feira. Eu disse, doutor, eu trouxe. Ele disse, pois é, então estavam cuidando dele como se fosse outra coisa, mas ele está com pneumonia. O pulmão esquerdo já está todo tomado, infectado. O pulmão direito, a parte superior também. A infecção já passou para o sangue, ele não tem nenhuma defesa no corpo. Eu estou tentando, com esses antibióticos, aumentar a imunidade, mas eu não posso te dizer que ele vai viver, nem que vai morrer, mas é gravíssimo a situação do Emanuel. Quando foi no domingo pela manhã, eles chegaram dizendo que ia transferir, estava tentando conseguir um CTI lá no Rio de Janeiro, uma vaga, que vinha, aí depois disseram que conseguiram, que vinha de helicóptero, mas não tinha uma equipe montada para poder trazer, ainda estava formando médico, não tinha os médicos lá, mas quando foi mais ou menos umas 2 horas, eles entubaram a criança
e começaram a fazer um procedimento para ver se estabilizava ele, porque ele já estava agonizando, na verdade. Ele, por causa que já havia um derrame, né, no pulmão, havia um líquido e ele estava com muita dificuldade de respirar. Foi quando eles chamaram um cirurgião para ver se faziam um procedimento lá para poder tirar o líquido do pulmão para ver se ele conseguia estabilizar. Mas foi piorando e quando foi às 4 horas da tarde do domingo, ele veio a óbito. Situação difícil, né, Francisca? Perder um filho, ele com 1 ano e 2 meses, todo esse percalço, como falou o José Antônio, o tio, ele foi levado a tempo ao hospital, mas infelizmente não deram o atendimento que ele merecia para que ele pudesse sair com vida. E agora só ficou a tristeza, né? Nos nossos corações, vai ficar a saudade. Eu não estou nem aguentando também ficar na minha casa, porque tudo que eu olho lá lembra ele e vai ser muito difícil. Só Deus mesmo para nos confortar nossos corações nesse momento tão triste. Ele é uma criança normal? Saudável, sempre teve todo o cuidado por mim, pelo pai dele, nunca passou necessidade, nem fome, nem nada. Você possui quantos filhos? Tenho 4 filhos com ela, era 5, mas só eu tenho uma filhinha que mora no Ceará com minha mãe, aí eu tenho eles 4 aqui, aí agora eu fiquei com 3. Eram 2 casais então? 2 casais. O Isaac, aí tem o Pedro Ítalo de 10 aninhos, tem ele de 7, que é o Isaac, e tem uma Raicinha de 4, e o Emanuelzinho de 1 aninho e 2 meses. Qual foi o momento que você sentiu do descaso? Porque a gente fica emocionalmente envolvido, ao mesmo tempo a gente não quer bater de frente e ao mesmo tempo a gente quer que os nossos filhos, nosso ente querido seja atendido. Como é que foi essa questão? Você que ficou lá com a médica, com a pediatra, essa questão da criança passando mal, como é que foi essa situação? Eu que fiquei lá o tempo todo com ele, né? Aí eu cheguei, antes também eu tinha falado para ela que ele estava com uma gripezinha, mas também já estava com uma dorzinha na barriga. Aí ela examinou ele, aí veio aqui, meu cunhado falou, prescreveu a receita médica, mas levei para casa. Cheguei lá, comecei a dar os remédios, só que a gente achava que era uma coisa e no fim era outra, né? Aí, só Deus mesmo. Pra dar muita força e coragem para cuidar dos outros que eu tenho agora. Você tem um rostinho dele aí pra gente ver? Tenho sim. Vou mostrar agora. Esse é meu pequeno Emanuel, pessoal. Meu filho, que Deus me levou. Vai me deixar muita saudade, muita tristeza no meu coração. Não sei, mas eu tenho que ter força para ter sabedoria, cuidar desses outros 3 que ficou. Não sei como vai ser. Só vai deixar saudade e tristeza no meu coração, do pai dele, de toda a nossa família. Johnson, você que trabalha no Sinal, uma pessoa simples, mas honesta, vendendo os panos, né? As pessoas devem lembrar da imagem dele no Prado, vendendo os panos no Sinal. Como é que foi a questão do Emanuel, desse drama todo, né? Porque, na verdade, o filho vem para trazer alegria e conforto a uma casa. E, de repente, você vê a vida, né, de uma criança ser negligenciada da forma que foi. Quero dizer às pessoas que estão nos vendo, é uma dor muito grande que eu sinto ao ver o atendimento que não fizeram com meu filho aqui no estado de Friburgo. Eu sou uma pessoa simples, honesta, que trabalho aqui no Sinal, em Nova Friburgo. Todo mundo me conhece, que eu trabalho no Sinal vendendo pano. E realmente meu filho era sadio, meu filho era um filho que gostava de correr, brincar, que nem o Emanuel. E nós chegamos, quando eu cheguei em casa, que eu cheguei mais o meu irmão do trabalho, a minha esposa começou a me falar que ele estava
doendo a barriguinha dele, nós fiquemos esperando para ver qual é o resultado. Aí o meu irmão foi, que estava no outro quarto, ele falou no outro quarto se queria levar meu filho no médico, e ela falou com ele que queria, e nós levamos ao médico. Quando chega lá, o primeiro atendimento que fizeram com meu filho foi passar uns remédios, dizendo que o meu filho não estava com dor, com a dor não, só com a barriguinha fofa, e que passou os remédios que ele tomasse que ele ia ficar bom. E aí voltemos, que essa médica também nem prestou atenção na minha esposa e mandou ela vir embora, que comprasse esses remédios. No outro dia que eu fui trabalhar com meu irmão, eu cheguei em casa, comprei esses remédios, ela começou a dar, mas mesmo assim não estava resolvendo o problema da dose do meu filho. E eternamente, como meu irmão explicou aí, que na quarta e na quinta-feira e na sexta-feira, por sábado, que eu levei também, não fizeram o atendimento que era para ser feito, que eu também não sabia o que o meu filho estava sentindo. Se fizesse uma radiografia no primeiro dia, já resolvia a situação. Quem identificar a infecção, ele seria tratado e saía saudável. Exatamente, isso aí. Isso que eles não fizeram o batimento para poder ver o que era que o meu filho estava sentindo, que tanta dor que estava sentindo meu filho. E só passaram os remédios, uma injeção que meu filho não estava sentindo mais nem a injeção que eles passaram, o procedimento era ter batido o raio-x no meu filho. E aí, quando eu chego no sábado, que eu levo de manhãzinha cedo, com minha esposa, chego lá, e o atendimento lá dizendo que não tinha médico de jeito nenhum. Eu digo, que lugar é esse aqui que não tem médico? Ela disse, você vai no Raul Sertã, que lá tem médico, e pode ir lá que lá tem médico. E corri atrás, saí a pé e esperei ali do lado de fora um pouco do Raul Sertã, do UPA, o ônibus que saí da FAO para o centro. Esperei um pouco, não apareceu nenhum. Eu saí a pé, as carreiras com meu filho. E lá no Prado todo mundo estava vendo que meu filho estava com muita dor. Cheguei no Raul Sertã e quando eu fui logo atendido pelo rapaz lá dizendo que não tinha médico também. Eu falei, eu estou vindo do UPA e eu quero que meu filho seja atendido, meu filho está sentindo muita dor e aqui não tem médico, aqui no Raul Sertã. Aí voltei para trás, eu digo, aí eu falei para minha esposa, eu só saio do UPA agora quando meu filho for atendido. E foi a coisa, quando eu cheguei lá, que eu falei para a moça, eu disse, você mentiu que não tinha médico lá, falou que tinha médico lá no Raul Sertã, sem ter também. Eu vim para cá e agora eu só saio daqui quando meu filho for atendido. Meu filho está com muita dor, vocês estão vendo que meu filho está com muita dor. E foi aí que a moça mandou o rapaz ir lá dentro, chamar uma doutora lá, e ela veio e explicou pra gente, que perguntou a minha esposa o que meu filho estava sentindo, e a minha esposa explicou que não sabia qual era o problema do meu filho. Ela saiu de novo, fica aí esperando um momento que a doutora tá lá dentro, e aí eu disse, Francine, até eu falei pra minha esposa, eu disse, como é que não tinha médico que tá tendo agora médico aí dentro? Aí essa moça, quando foi lá dentro, ela foi atendida lá, saindo para fora de novo, e veio a doutora lá de dentro, e foi que investigou meu filho, levou lá para bater o raio-x, e que foi, meu filho estava tomado o pulmão, já de um lado, e já estava passando para o outro. E aí foi passado um medicamento, e a moça foi lá, fez um exame também, que já estava, a bactéria já estava no sangue também do meu filho, e foi que ela decidiu levar direto para o Raul Sertã. E foi aí que minha esposa pegou a van lá que tem do UPA e foi com minha esposa. Aí ela foi na ambulância e ela explicou, tem como você ir de alguma coisa aí? Eu disse, tem. Aí eu saí a pé até que o rapaz me encontrou e me levou de moto até lá. Quando eu já cheguei, ele já estava tomando o medicamento lá, que é os antibióticos. Mas mesmo assim, ele tomando os antibióticos não estava resolvendo, mesmo assim, porque a dor era muito grande, e o sofrimento do meu filho muito grande. E ele fala para mim que já estava resolvendo o negócio de uma ambulância, mas que a ambulância do sábado para o domingo foi o dia quase todo nesse movimento, que tinha outra pessoa lá que foi na frente do meu filho. O meu filho já estava no estado que eles estavam falando,
que não ia chegar a resistir. Mas para que tanta que falaram que tinha helicóptero, que estava ajeitando helicóptero, que estava ajeitando ambulância, sem nada de ambulância, e depois chegaram para a gente que tinha fazer um procedimento pro meu filho e entubar meu filho, e nada de falar mais nada, e só entrava médico, saía médico, e eu fiquei lá de fora com minha esposa esperando. Mas aí a médica, quando já veio, já disse que de novo que meu filho já estava no estado mais grave, e tinha que fazer esse procedimento, que já tinha um derrame. E aí eu acho que foi um caso muito grande desses médicos, um erro grande que teve aqui em Friburgo, porque eu não sabia de nada. E esses médicos, em vez de ter atendido meu filho, meu filho era para me estar com ele aqui hoje. Se eles tivessem atendido meu filho. E a dor é muito grande. Eu falo para todos vocês que estão me vendo nesse momento, nesse sofrimento que eu estou passando. Ai, meu Deus. Eu sei que eu não trago a vida do meu filho de volta, mas eu peço a todos vocês que têm suas crianças, não vão passar por isso que eu estou passando aqui hoje, pela perca do meu filho. Mataram seu filho? Realmente, eu acho sim, meu pai, porque meu filho não sabia o que era. Eu acho que foi erro deles mesmo, que não conseguiram, que eles eram para ter feito esse procedimento que eles não fizeram com meu filho. Eu peço a todos vocês que tenham muito cuidado, porque não pode mais acontecer isso com o filho de ninguém. Eu não quero que aconteça com o filho de ninguém como aconteceu com o meu. Oh, meu Deus. Pois é, meu irmão, eu digo assim que é uma coisa difícil para mim. Você é do Ceará, mas o seu filho nasceu em Friburgo? Nasceu aqui em Friburgo. A minha esposa, quando eu cheguei aqui, aí ela não sabia que estava grávida. Quando foi, ela fez os exames todinho que estava grávida de novo. E aí, mas só que graças a Deus veio o Emanuel e foi uma bênção na nossa vida, uma alegria muito da minha casa, e foi uma bênção na minha vida, o Emanuel. Passou muito pouquinho tempo, mas a gente foi muito feliz com ele ao nosso lado, muito mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A frieza, o descaso, a desumanidade para com vocês, com o seu filho, com a dor dele, qual é o sentimento que você tem? É muito grande, assim, também é a tristeza que eu tenho, que eu fiquei, deles não ter, não sei se é porque também a gente é pobre, não tem condição financeira, que se a gente tivesse condição financeira, lógico que a gente ia levar ele no médico melhor, para ter sido bem atendido, mas eu acho que devido também a gente ser pobre e não ter condição na vida, por isso que eles não atenderam a gente bem. Você quer justiça? Quero justiça, sim. Não vai trazer mais meu filho de volta, mas eu quero justiça, sim. Pelos que eles fizeram. Que eu tenho certeza que foi erro deles também. Ter feito que não fizeram o procedimento, eu acho, talvez também certo, entendeu? Aí eu quero justiça, sim. Não vai trazer ele de volta, vai deixar tristeza no meu coração do pai dele, de toda a minha família, mas eu quero justiça. O Isaías está em Nova Friburgo há 6 anos. Isaías, como é que foi a questão do Emanuel? Você em algum momento passava por sua cabeça que o Manuel poderia deixar a gente? Não. Primeiro eu quero agradecer a toda a equipe do jornal que aqui veio em minha casa fazer essa entrevista com os pais, conosco, a todos. Eu quero dizer que estou indignado com essa situação, a qual eu não tinha, até no sábado, eu não tinha o conhecimento porque eles moram um pouco distante de mim.
Mas quando eu tive no hospital, que eu fui ver o Emanuel e vi ele nos braços da mãe, senti muitas dores fortes, e eu peguei no pé dele e fiquei pegando na mãozinha dele e vendo o descaso, o sofrimento que aquela criança estava, e pelo o ato que já estava muito gravíssimo, o estado da criança. E quando eu voltei e retornei no domingo, que aquelas médicas, os pais não tinham condições emocionais, porque já tinha passado, a mãe já tinha passado a noite no hospital, o dia e a noite, com o sofrimento do seu filho. E os médicos, que eu estava todo tempo na porta, onde eles estavam tratando da criança, e eu, que estava mais emocionalmente falando, mais forte, para suportar e perguntar como é que estava o acompanhamento do Emanuel, eles me diziam, uma saiu, acho que uma enfermeira saiu e falou: você tem que ter calma, porque a criança está sendo medicada. Eu disse, mas desde onde que ela está sendo medicada? E ela falou, mas a gente está preocupada com o estado dele, para a gente estabilizar o quadro. Só que o estado já estava grave, já estava avançado. Então, o Emanuel, naquele momento eu me agachei e tinha uma brecha na porta do vidro, que ali eu pude acompanhar todo o sofrimento daquela criança, lutando para sobreviver por causa do descaso que não fizeram acaso da criança. Porque se tivesse desde o começo feito o caso da criança, a criança não teria sofrido, a criança não teria sofrido tanto, lutando para viver, por causa do descaso dos médicos que ali estão para poder atender e resolver o problema de um doente. O prefeito Renato Bravo está te ouvindo agora. O que você tem para falar para ele? O que eu tenho a falar para o prefeito dessa cidade? Não conheço fisicamente, pessoalmente, mas eu quero dizer que as autoridades que aqui foi constituída, escolhido pela essa população tão sofrida, que corre atrás dos seus direitos e são cobrados deveres, mas os seus direitos não são respeitados. A população friburguense precisa acordar e correr atrás dos seus direitos, reivindicar os seus direitos. Aonde estão as autoridades, onde estão os vereadores dessa cidade, que não fiscaliza a UPA, que é aqueles que votaram nos seus vereadores, que todos aqueles que dizem que estão ali para fiscalizar a nossa saúde, ao prefeito, a todos atendimento público, cadê eles? A população clama por seus direitos, eles não querem nada de vocês a não ser os seus direitos, que aqui eles confiaram, a quem eles confiaram. Foram traídos. O povo, eu acho que não só é a palavra só traído, eles foram totalmente enganados, porque a população friburguense hoje clama por seus direitos, proclama: cadê aqueles que nós elegemos, prefeito? Olhe mais para o povo, vê o povo sofrido, correndo aí nos cantos dos hospitais. Eu tive lá no hospital Raul Sertã, tanta gente chegando sem médico, sem atendimento, pessoas nos corredores do Raul Sertã chegando sem ter nenhum atendimento, dos quais eles confiaram no prefeito que votaram, que está aí no poder. Prefeito, olha essa população, pelo amor de Deus, prefeito, veja a situação do povo de Friburgo, das pessoas pobres, aqueles pequenos favorecíveis que estão aí à mercê
estão jogados aí a saúde pública, o transporte. Pelo amor de Deus, que outros pais que me assistam agora não venham sentir, não venham sofrer a dor, o descaso, e não venham perder seu filho por falta de atendimento. É o descaso, é o desprezo pela vida ser humana. Ao prefeito, mais uma vez eu vou falar, pelo amor de Deus, nos ajude. Que você que foi colocado no poder, olha para a população sofredora, aqueles que não têm condições de pagar um médico de um particular, pelo amor de Deus, olha para esse povo. Agora a Polícia Federal subiu a serra e realizou a apreensão de diversos documentos, diversos contratos de licitação ou dispensa de licitação, tudo indica ser fraudulento. Uma secretária foi afastada, a subsecretária de saúde foi afastada. Você acha que essas suspeitas graves de corrupção, de superfaturamento, isso culminou na falência da saúde pública municipal e o seu sobrinho acaba sendo vítima dessa suposta corrupção, tudo indica ser uma organização criminosa que se instalou dentro do Hospital Raul Sertã? Olha, eu acredito que tudo aquilo que sai do normal para o estranho não é favorecível às coisas boas. Se saiu do normal e a coisa está estranha, vai pagar aos que não têm culpa. Aqueles que não têm culpa é que vai pagar pelo erro daqueles que cometem a corrupção. A gente vê na administração pública, na gestão da morte, infelizmente a falta de seriedade de um gestor, de um prefeito que deveria, pelo menos, chegar perante a sociedade e pedir desculpa à família do Manuel, à família da Érica Kepler, à família de Carlos Lúcio. Mas infelizmente o prefeito trata isso como se fosse uma coisa normal. Infelizmente, quando a Polícia Federal subiu em Nova Friburgo, subiu a serra, realizou uma devassa, apreendeu os documentos, a Justiça Federal afastou a secretária, afastou a subsecretária, que o prefeito queria manter. E o prefeito vai, politiza a Secretaria de Saúde, coloca um vereador que nunca foi secretário de saúde, não tem formação na área de saúde, para fazer experimento na secretaria mais importante de um governo que trata com a vida. Logo em seguida, o prefeito pegou a senhora Tânia da Silva Trilha, que também nunca foi secretária de saúde, trabalhou na Secretaria de Fazenda, trabalhou na Secretaria de Educação, uma espécie de quebra-galho, a verdade é essa. Depois colocou na Secretaria de Saúde, também sem formação na área, e também nunca foi secretária de saúde, ainda mais num município que tem um hospital regional. Foi um desastre. Agora o prefeito pega uma secretária de assistência social, quer dizer, a formação deve ser assistência social, e coloca no Raul Sertã. Mais uma vez o prefeito brinca com a saúde de Nova Friburgo. Até que ponto nosso povo vai sofrer tanto? Até que ponto, como falou bem o Isaías, os vereadores vão ficar de cabeça baixa, de joelho, dizendo amém, através de favores de indicação de cargos, enquanto isso, vidas inocentes são perdidas em nosso município. Poderia ser feito um conselho entre médicos, enfermeiros, eles próprios, dentro desse conselho, indicar uma pessoa, uma direção e cuidar do hospital, e o prefeito funcionar como órgão fiscalizador e não como meio de politicagem. Porque no momento que o senhor, quando a Justiça Federal afastou a primeira secretária por suspeita de corrupção, que existe um inquérito na Polícia Federal, o senhor, ao invés
de colocar gente da área, médicos, nós temos aí o doutor Renata Birrâmia, nós temos tantos médicos eficientes em Nova Friburgo que conhecem a gestão. Não, o senhor tentou, aproveitou para fazer politicagem. Foi lá, pegou um vereador que não tem formação, não tem expertise para o cargo, foi lá e colocou o seu Cristiano Guenin. Foi um desastre. Depois o senhor fez pior ainda. Pegou a senhora Tânia da Silva Trilha, que nunca tinha sido secretária de saúde. Foi um quebra-galho no governo de Rogério Cabral. E foi um quebra-galho, o senhor repetiu. O quebra-galho jogou na saúde pública. O senhor conseguiu ser pior que o Rogério. O Rogério não teve essa coragem de colocar a senhora Tânia Trilha como secretária de saúde. A consequência é que vidas foram ceifadas. Pessoas inocentes morreram por causa da sua gestão da morte. O responsável é o senhor. O senhor tem que ser responsabilizado, porque o senhor é um irresponsável. O senhor brinca com a vida do nosso povo, da nossa gente. Até quando nós teremos que ficar fazendo matérias em que mostra que pessoas perdem a vida? Uma criança, um anjo, de apenas 1 ano e 2 meses. Alegria da família, alegria do distrito de Rigrandina, mas infelizmente a sua gestão da morte tirou essa criança do meio da família. Johnson, essa é a sua família? Essa é minha família, que agora eu os tenho, que agora não tem mais o Emanuel. Aqui era para estar o Manuel sentado. Aqui era para estar o meu filho sentado junto comigo. E agora eu não tenho mais. E aí eu falo para todos vocês que não quero sentir a dor que eu sinto. Porque essa dor muito grande do meu filho que eu tenho. Essa aqui é quem? Essa daqui é a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Você tem quantos anos? 4 aninhos? Você gostava do Manuel? Ele brincava muito com você? Agora ele não está mais aqui, né? Está no céu. Seu nome é? Isaac. Isaac, tudo bem, Isaac? Tudo. Você gosta de Friburgo? Gosto. Gostava do Emanuel? Gostava. Não está mais aqui, né? É. Triste, né? É. Sente saudade dele? Sinto. Ele era amigo? É. Era legal? É. Você o amava muito? É. Brincava com ele? Nesse instante, eu quero, devido a eu ter acompanhado toda essa questão do Emanuel, eu quero saber por que, quando nós batemos a porta, a primeira vez a doutora que atendeu, por que a senhora não disse que não teria, era melhor ter procurado um médico particular, porque uma consulta de R$100 e poucos teria salvo a vida do Emanuel? Nós não temos muitas condições financeiras, mas o xarope que foi passado para a criança que já estava com infecção custou R$120. Não custava nada nós termos trabalhado mais um pouco e ter levado ele ao médico particular, mas devido à condição dos pais, procuraram a UPA para que pudesse pelo menos ter o dinheiro para comprar os medicamentos, já que lá não se encontra esses medicamentos que a senhora passou. Eu quero perguntar aos recepcionistas da UPA e do Raul Sertão: vocês não têm filhos? Por que tanta insensibilidade ao ver a criança se contorcendo com dor? E vocês falarem que não tinha médico, se o médico estava lá na sala?
Eu não sei se é do senhor prefeito a ordem dada para que digam que não há médico no hospital ou na UPA. Eu não sei se foi do médico que disse que não era para ser importunado, mas é lá que os recursos das pessoas pobres e carentes existem. Pelo menos é assim que nós saímos de nossas casas para buscar auxílio, socorro, a saúde, para buscar a saúde na UPA ou no hospital. É porque lá nós achamos que nós vamos encontrar. Por que tanta insensibilidade em ver a criança tão jovem, uma criança tão saudável, uma criança bem nutrida, se contorcendo em dor? E o segundo procedimento que foi feito, por que a senhora mandou a criança ir para casa? Porque a senhora não fez um raio-x, vendo que não tinha efeito? A senhora fez o primeiro procedimento, a criança não reagiu, aplicou o Buscopan e depois mandou a criança para casa, se a criança já estava com a barriga bem já grande e sentindo dor. Por que a senhora não disse que a gente procurasse um médico particular? Eu quero saber das autoridades, dos senhores promotores, onde vocês estão nesse momento, onde vocês estão que não estão percebendo, não estão ouvindo. Eu quero acreditar que talvez vocês não estão assistindo a televisão, talvez vocês não estão assistindo esses canais, talvez vocês não viram essas famílias. Eu quero acreditar, senhores promotores, que vocês não estão vendo por algum problema, alguma coisa, que vocês estão ocupados, mas se por acaso vocês assistirem esse vídeo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Vão buscar recursos, se é a corrupção que tem desviado, porque é isso que nós acreditamos, não somente em Nova Friburgo, mas principalmente aqui onde nós estamos. Cadê os recursos? Eu vi o Dr. Rubens, um médico pediatra sozinho, atendendo muita gente, 2 casos gravíssimos. Enquanto ele ia lá, voltava para atender mais de 10 pessoas que estavam no corredor. Que descaso com a nossa vida, pelo amor de Deus, são pessoas, são seres humanos. O Emanuel era uma criança saudável. Isso é desumano, isso é cruel. Negar a saúde, negar o direito à vida, isso foi negado ao Emanuel. Desde o seu primeiro atendimento, desde o seu segundo atendimento, desde o seu terceiro e quarto atendimento, porque quando ele chegou na UPA, disseram que não tinha médico, mandaram para o Raul Sertã. Ele volta de lá para cá novamente, a criança se contorcendo em dor. A dor era tão intensa que ele chegava a ficar roxinho de tanta dor. Senhor prefeito, senhores vereadores, onde estão vocês? Pelo amor de Deus, onde estão vocês? Se virem esse vídeo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa pela cidade de Nova Friburgo. É esse meu apelo. E fica aqui a minha indignação, a minha insatisfação com essa gestão que é incapaz, pelo menos, de assistir com dignidade os seus cidadãos que acreditaram, que votaram e que colocaram os senhores aí no poder. Não foi para vocês sentarem na mesa e ficar no ar-condicionado, senhores vereadores. É para vocês fiscalizarem. Não vi nenhum vereador se manifestar, não vi, se tem eu não vi. Alguém lá no Raul Sertã, lá na UPA, para assistir, para acompanhar aqueles que colocaram vocês aí. Então, que Deus tenha misericórdia dessa cidade e eu peço justiça para que essa família não venha simplesmente chorar, mas que a morte de Emanuel seja um símbolo de luta para que outras crianças não venham perder sua vida. A gente vai finalizar a matéria e o José Antônio vai fazer uma oração em memória do anjo Emanuel. Eu quero fazer essa oração porque também uma oração eu fiz antes das 10 horas, 11 horas do dia 16,
porque no dia 16 também era o meu aniversário da minha esposa. E eu fiz uma oração pedindo a Deus, não somente eu, mas toda a família, pedindo a Deus que operasse um milagre na vida do Emanuel para que ele retornasse para a sua família. E agora, como Deus não nos ouviu, eu vou fazer uma oração pela família, para que Deus a conforte. Ó Deus eterno, Pai, o Senhor da justiça, Tu és Deus nos céus e na terra. Tua palavra diz que nada foge do Teu controle. Tudo, Senhor, Tu conhece, Tu sabe e vê. Deus, nesse instante, diante de tantas pessoas que certamente estão assistindo esse vídeo, eu quero agradecer-te primeiramente por estar aqui juntamente com essa família, dividindo esta dor, infelizmente pela perda do nosso querido Emanuel. Tu sabes, Senhor, e viu quando nós oramos, pedindo para que restaurasse a sua vida. Depois de tanta luta, depois de vê-lo sofrer tanta dor. Senhor, Tu sabes o nosso coração como se encontra. Está difícil viver, Senhor, sem sequer um segundo lembrar destes momentos de dor e de tristeza que passamos. E nesse instante, Senhor, quero te pedir que venha confortar os corações dos pais, do Johnson, meu irmão, e da minha cunhada Francisca e dos seus irmãos. Algo que tem me comovido muito, ó Deus, porque Tu tem visto a minha vida, Tu sabe que eu acompanhei, Senhor, esses momentos. Eu quero te pedir que Tu venha fazer algo, Senhor, mover algo sobre esta cidade de Nova Friburgo. Quantas pessoas estão chorando, estão sentindo a dor que nós estamos sentindo. Porque as autoridades constituídas, Senhor, não têm se movido. Dessas pessoas que sofrem tanto, Senhor. Dessas pessoas que buscam auxílio. Dessas pessoas que batem a porta, Senhor, dos hospitais, das UPAs deste país e principalmente dessa cidade. Ultimamente tenho ouvido, Senhor, e visto pessoas. Eu vi, Senhor, quantas pessoas ali naquele hospital, nos corredores, pessoas chorando, pessoas clamando, pessoas desesperadas, pessoas aflitas. Ó Deus, e juntamente conosco, sofrendo, Senhor, e sem saber o que fazer por causa da condição financeira e por causa do descaso, Senhor, das autoridades. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero, Senhor, apresentar esta oração diante de Ti, para Te pedir, Senhor, que envie socorro, Senhor. Mas Te peço, Senhor, também por essas pessoas que aqui estão, dessa equipe, dessa reportagem, que tem levado muitas pessoas a que a sua voz venha a ser escutada. E através deles, Senhor, pessoas estão falando, reclamando e sendo ouvidas. Ó Pai amado, ajude e abençoe-os. E os abençoe, ó Deus. Assim te peço, assim eu clamo a Ti. Ajude essa cidade, ajude os menores carentes. Eu te peço, Senhor, que Tu venha cuidar dessas crianças. Venha cuidar desses pais que não tenham problemas psicológicos. Porque é difícil, Senhor, saber que o seu filho já não está entre eles. É difícil saber que aquele jeito amável, aquele jeito, Senhor, calado, mais uma criança saudável, cheia de amor, de carisma, nós não podemos mais. Mas eu te peço pelos pais que ainda têm seus filhos, que Tu venha abençoá-los, Senhor, e que não venham sofrer o que nós sofremos nesse instante tão terrível que estamos atravessando. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as crianças dessa cidade. Protege, guarda-os, já que tantas pessoas ruins têm se levantado sem nenhum sentimento. Guarde essas crianças, guarde os pais, os filhos. Meu Deus, tenha misericórdia dessa cidade. Pai, eu clamo, eu Te imploro, em o nome de Jesus de Nazaré, traz socorro para essa cidade, Senhor, porque é difícil ver e ouvir e sentir, Senhor, tantas coisas como estamos sentindo. Pai, em nome de Jesus eu Te peço hoje e sempre. Amém.